Olá a todos, sejam bem-vindos então ao primeiro podcast dos alumni de Engenharia e Gestão Industrial da Universidade de Minho. Ninguém é quem queria ser. Pretendemos conhecer e partilhar o caminho percorrido de vários alumni e perceber quais os fatores que condicionaram essa direção e se podemos de facto afirmar a designação deste podcast. Arrancamos hoje com a fasquia bem alta. O nosso primeiro convidado é o Hugo Abreu, Country Process Manager da Coindo Portugal, uma empresa mundialmente conhecida pela produção de capas para bancos automóveis, contando atualmente com mais de 6 mil colaboradores em todo o mundo. O Hugo é alumni desde 2004, tendo posteriormente terminado uma pós-graduação em Business Administration na Porto Business School. Com mais de 15 anos de experiência no setor automóvel, trabalhou em diferentes áreas de gestão industrial, na parte de operações, desenvolvimento de produtos, gestão de qualidade e em diferentes países. Hugo, obrigado por estares aqui connosco e bem-vindo. É um gosto, obrigado eu pelo convite e pela oportunidade de conversarmos um bocadinho nesta temática da engenharia industrial, do que aqui nos trouxe e o que é que o futuro eventualmente nos reservará e os desafios que têm surgido e que se têm ultrapassado. Muito bem, olha, começo então por te questionar utilizando aquela pergunta clichê que sempre ouvimos quando ainda não tínhamos responsabilidade, que é o que queres ser quando fores grande? O que é que tu querias ser nessa altura? Bom, a resposta a essa pergunta, eu nunca respondi que queria ser engenheiro. Portanto, eu tinha sempre a tendência mais para as artes ou para a arquitetura, andou sempre à volta dessa área. Mas, entretanto, os anos iam passando, iam avançando e a escolha ia-se afigurando cada vez mais próxima. E nesse sentido, eu cheguei a uma fase da minha vida em que eu gostava de tudo em geral e de nada em particular. E foi isso que me levou, na altura, a ponderar e a escolher a Engenharia e Gestão Industrial por ser um curso de aba larga e com possibilidade de aplicação em diversos domínios. Portanto, a minha decisão foi exatamente neste sentido, foi pensada desta forma. Nunca ninguém te disse, Hugo, tu percebes muita coisa, mas não percebes em específico de nada. Bom, isso quer dizer, há a possibilidade de perceber muita coisa e depois de desenvolver especificamente diversas áreas e diferentes áreas. Portanto, foi respondendo a essa provocação. Esse comentário é claramente nesse sentido, ou seja, a engenharia de produção, de gestão industrial, permite efetivamente tocar vários domínios da gestão e depois, em função da área a que mais tarde nos vamos dedicar, há a possibilidade da especialização, trazendo connosco, quer dizer, todo esse background distinto que a engenharia e gestão industrial tem. E tu tiveste alguma influência de algum amigo, colega, experiência na vida pessoal que tenha levado para esta área? Já percebi que, no fundo, a questão do não saberes nada em específico, mas tocar em muita coisa é algo que te agradava. Mas alguma influência específica que tenhas tido? Não tive nenhuma influência em particular para abraçar esta área. Foi claramente aquilo que falei de... Encaixou que nem uma luva. Encaixou que nem uma luva, ou seja, eu, em função das perspectivas, o que me dava mais garantias, ou o que eu achava que me dava mais garantias, seria precisamente um curso de aba larga que depois me permitisse desenvolver qualquer especialização depois no mercado de trabalho. Portanto, e diz-me uma coisa, sabendo depois destes 15 anos passados na indústria, terias tomado outra decisão hoje, sabendo o que sabes? Terias voltado atrás? Não tinha. Portanto, estás orgulhoso da tua escolha? Estou. Foi uma escolha acertada. Foi claramente uma escolha acertada. Não me vejo hoje a fazer
nada muito diferente daquilo que tenho feito na indústria, portanto foi claramente uma aposta ganha. Boa. Foi uma aposta. E voltando e estando aí na questão dos teus anos de universidade, tens alguma memória que queiras partilhar? Algum professor que tenha marcado? Alguma cadeira que te tenha dado luta para terminar? Eu acho que a última cadeira que fiz foi linguagens de programação. Não sei, aquela logo do primeiro semestre, uma cadeira desse estilo, que é básico. Foi a última cadeira que eu fiz. Não foi a que deu mais luta, mas enfim, foi a que ficou para o fim. Eu se calhar partilhava o que me marcou durante o meu percurso, além de todos os professores, colegas, quer dizer, o contexto é sempre marcante, mas eu destaco, eu fiz Erasmus, portanto, tive essa oportunidade, e, portanto, essa experiência será que eu destaco, e talvez tenha definido depois os passos seguintes no meu percurso. Portanto, eu fiz Erasmus em Nápoles em 2003 e marcou-me porque pela possibilidade de tocar outras culturas, outras formas de estar, outras formas de ver a engenharia industrial, no caso falando agora aqui especificamente dos nossos estudos, marcou-me particularmente esses 7 ou 8 meses em que estive em Nápoles, em que tive a oportunidade de aprender uma língua nova, de conhecer outra gente, outras formas de estar. É uma bagagem que não se aprende na sala de aula, mas que é importante depois nas relações humanas e nos soft skills que nós vamos adquirindo e que são essenciais no dia a dia. Portanto, eu destacaria claramente o Erasmus e a ida para Nápoles. Tu na tua passagem pela Coindu, tu estiveste em 3 países, certo? Portugal, Roménia e na Alemanha, certo? Exatamente. Ou seja, no seguimento do Erasmus, e a professora na altura, bom, tirando aqui um nome de uma professora na altura foi a professora Madalena Araújo, que foi a minha orientadora de Erasmus, por assim dizer. Ou seja, na senda do Erasmus, no meu regresso, eu, entretanto, concluo o curso, a licenciatura, e é esta professora que me fala nesta empresa, em Joana, em Vila Nova Famalicão, que está à procura de alguém para abraçar um desafio também no exterior, e na altura era a Roménia. Portanto, isto foi em 2005, na altura foi um nome que soou assim um bocado distante e esquisito, Roménia, mas entretanto, ou seja, foi claramente no seguimento do Erasmus que essa professora me indicou a Coindu, e a possibilidade, foi uma felicidade mesmo, foi um timing perfeito, ou seja, eu acabar os estudos e ter a oportunidade de abrir uma fábrica, de participar na abertura de uma fábrica na Roménia. Portanto, isso foi definidor, o Erasmus, para eu depois ter mais facilidade em sair de Portugal e em abraçar um desafio destes. Como é que se abre uma fábrica? Diz-me por onde é que se começa? Por onde é que se começou? Houve muita preparação, e há muita gente envolvida. Portanto, a abertura de uma fábrica é essencialmente, da perspectiva da gestão industrial, toca mais a gestão de projetos. E haver um plano, elaborar um plano e depois fazer o follow-up, o seguimento desse plano e corrigir os desvios. Claramente, abrir uma fábrica é claramente planear. O dia-a-dia de abrir uma fábrica é um dia-a-dia de muito trabalho, de alguma imaginação, de muito trabalho e, enfim, e de ultrapassar as pedras que nos vão aparecendo no dia-a-dia. Estamos a falar desde a barreira da língua, os recursos humanos, a formação, a preparação de layouts, o desenho dos fluxos de informação e de materiais, a instalação de equipamentos, a validação dos equipamentos, enfim, é um sem fim de pontos que se tocam,
para que tudo corra bem no arranque da produção, no SOP. Os processos, no fundo, basicamente uma abertura de uma fábrica, a empresa já existia, a empresa-mãe já existia, correto? Os processos já existiam, os processos do sistema de gestão já existiam. Foi fácil para ti, no fundo, gerir e adaptar esses processos que estão numa cultura em Portugal, no fundo, e depois vão para a Roménia? Tiveste de fazer muita adaptação pela questão cultural? Portanto, os processos, vamos dizer que são standards, ou seja, o que se faz numa geografia, o objetivo é fazer noutra. Portanto, aliás, a abertura da unidade de produção noutra geografia é para ter mais proximidade com os clientes, para ter uma vantagem competitiva. Portanto, mas o core business, os processos são exatamente os mesmos. A barreira cultural, ela existe, não é? E a cultura industrial foi o fator, o delta maior entre Portugal, a unidade de Portugal e a unidade da Roménia na altura. Portanto, foi preciso criar uma cultura de indústria. Culturalmente, eles trabalhavam de outra forma, mas rapidamente se adaptaram e aprenderam e integraram-se facilmente na cultura que se pretendeu que aquela unidade tivesse. Mas sem dúvida foi o desafio, um dos desafios grandes, sem dúvida. Foi uma boa escola, certamente. Como é que achas que achas não, tu tens essa experiência, como é que olham para um engenheiro gestor industrial nesses dois países onde tu estiveste? Na Roménia olham de forma diferente, falando entre a Alemanha e a Roménia, portanto, também os contextos foram diferentes, ou seja, na Roménia foi um trabalho muito de formação dos recursos, de alinhamento dos processos, de garantir outputs, de fazer crescer e de dar autonomia à equipa que lá se fez. Portanto, o trabalho na Roménia foi muito neste sentido. Portanto, e foi trabalho com pares, com outros engenheiros, uns de produção, outros mecânicos, enfim, uma panóplia de backgrounds. Mas, quer dizer, o contexto romeno foi de formação e de dar autonomia à equipa. E neste sentido, a equipa que se formou foi muito forte, muito coesa, e eles olhavam para nós como garante do funcionamento da unidade. Portanto, tinham que ter confiança portugueses que lá estavam, estava eu e o diretor-geral, numa fase inicial, depois foi outro colega, e quer dizer, nós éramos a ponte de contacto entre o headquarter e aquela unidade mais remota, por assim dizer, e portanto víamos como, formadores, mais uma perspectiva de coaching e de dar autonomia para que a equipa crescesse. Isto neste contexto da Roménia. O contexto alemão, portanto, as funções com que eu fui para a Alemanha já foram diferentes, já foi para abrir um centro de desenvolvimento e fazer desenvolvimento juntamente com a Volkswagen, portanto, é completamente diferente. O objetivo não é produzir e entregar no cliente naquela data e com aquelas especificações e com aquela qualidade. O objetivo aqui é completamente diferente. O desenvolvimento significa uma pequena oficina, um pequeno workshop, onde o input, neste caso da Volkswagen, do cliente, é de fazer melhorias num produto, ou seja, trabalhamos com gente diferente, com responsabilidades diferentes, com backgrounds diferentes, com estilistas, por exemplo, que já foge um bocado do âmbito do chão de fábrica, portanto é preciso ter outros skills, ter outra sensibilidade para perceber os contextos. Como é que eles nos viam? Portanto, eles viam-nos como a solução eles viam-nos como parte da solução para aquilo que eles expectavam
para o produto. Neste caso foi o desenvolvimento do polo, do interior dos bancos do polo, um restyling. Portanto, éramos vistos como parte da solução para o projeto. Exatamente, basicamente. Muito bem, Hugo. Olha, numa altura, isto no fundo nota-se muito no mercado, muita rotação, principalmente no início de carreira. No teu caso, tu mantiveste bastantes anos na mesma empresa, apesar de unidades diferentes. Conta-nos um pouco sobre a evolução, como é que tu foste evoluindo dentro da própria empresa e como é que tu te sentes em termos de culturais, em termos de conhecimento. Sentes-te bem, sentes-te no fundo preenchido no que diz respeito a isso, ou achas que sentes falta de novos, de um desafio diferente, de uma cultura diferente? Fala-nos um pouco sobre isso. Bom, eu passei muitos anos na Coimbra, e bons anos, muitos e bons anos. Portanto, voltando atrás, foi uma felicidade para mim poder fazer parte da abertura de uma unidade industrial. Portanto, eu estive sempre em funções de gestão, inicialmente no shop floor. Portanto, tive a oportunidade de passar muita hora à volta dos processos core do alinhamento do output desses processos com os objetivos estratégicos daquela unidade. Depois, à medida que o tempo vai passando, deixa de ser desafiante. Portanto, e eu tive a felicidade de ir passando para outras funções. Portanto, eu estive na gestão da produção, depois eu tive a oportunidade de fazer gestão de projetos no que diz respeito ao balanceamento e ao equilíbrio de ocupações entre unidades, com a passagem de projetos entre unidades industriais, e aqui já houve contacto com o cliente, já há um seguimento mais aproximado da gestão de projetos, já se toca à parte de standards e de auditorias. Portanto, fui tendo essa felicidade de ir aprendendo e de ir tocando essas diferentes realidades. Passei depois também uma breve passagem pela engenharia. Enfim, a gente quando muda imediatamente automotiva-se porque vai aprender coisas novas e portanto tive essa felicidade de ir passando por diferentes funções dentro da organização, e isso foi certamente o que me fez ficar tanto tempo. Mas porque tu procuraste essa evolução interna, ou foram surgindo oportunidades e tu foste no fundo agarrando? É um mix. Eu procuro e ao mesmo tempo estavam criadas as condições para que isso acontecesse. Portanto, é preciso ter alguma sorte também, e a empresa estava numa fase de expansão, e então foram surgindo diferentes oportunidades, e eu procurei sempre poder ir mudando por forma a aprender mais e a estar em contato com realidades diferentes que nos fazem crescer. Portanto, isso é parte, acho eu, para qualquer pessoa do crescimento profissional, e quer dizer, e motiva as pessoas. Acho que eu gosto pelo menos de fazer outra coisa, acho a mudança positiva, e nesse sentido fui feliz. Passei depois para a Alemanha, para a parte do desenvolvimento, depois voltei a Portugal, onde fiquei com a direção da qualidade de uma unidade que a Coimbra tem cá em Portugal, que era uma área que eu tocava no shop floor, tinha algum conhecimento, mas ou seja, o controle do processo, que essencialmente a área da gestão da qualidade, da direção da qualidade, foca alguns indicadores, mas o objetivo é ter os processos controlados e monitorizados, como é óbvio, tentar melhorá-los, fazê-los mais eficientes. Portanto, eu tive esta oportunidade e então abracei este desafio na unidade dos Arcos Valdez, e também correu muito bem, e eu gostei particularmente da área da qualidade. É desafiante. Foi a área que mais gostaste, qualidade? Eu gostei de todas as áreas.
gostei do shop floor, gostei da gestão de projetos, gostei da qualidade, gostei do desenvolvimento. Portanto, eu gostei, no essencial, eu gostei de cada área. Cada uma tem os seus desafios, tem as suas particularidades, e eu não posso dizer que há alguma em particular que eu tenha gostado mais. Gostei de todas. E diz-me uma coisa, em termos de curso, sentiste que estavas preparado para todas elas, mais para umas do que para outras? Ou em todas elas tiveste que aprender e aprofundar muito mais o conhecimento? Em cada uma delas nós, enfim, focámos depois as nossas energias naquilo que estamos a fazer, e vamos se calhar buscar alguns apontamentos ou vamos pesquisar sobre cada uma destas áreas que são diferentes. Em relação se o curso me preparou, o curso dá-nos ferramentas, toca em conceitos, quer dizer, depois, essencialmente, para mim, quanto é a atitude. Portanto, depois nós temos uma atitude proativa e de querer fazer as coisas acontecer e puxá-las para a frente, porque se não a tivermos, também não é o curso que nos dá. Portanto, não acho o curso muito interessante nas áreas que toca, o contexto que propicia, de aprendizagem, de ginástica mental. Depois disto, depende muito de cada um de nós, portanto, e neste ponto, o que a Escola de Engenharia e, no caso, a Engenharia de Gestão Industrial foi particularmente positivo para mim, foi proporcionarem o Erasmus. Portanto, eu neste particular, eu tive que me desenrascar em muitas áreas, e ajudou-me muito, e foi, aliás, o que me fez querer ir para outras geografias e dar continuidade àquele desafio que correu tão bem. Tu basicamente disseste que gostaste de todas as áreas, e tendo em conta o teu perfil pessoal, como tu és, onde é que tu tiveste de dedicar mais, ou sentiste uma aplicação? Desculpa? Não percebi. Mais pressão? Podes entender como pressão, como mais tiveste de dedicar mais, não era tão natural numa dessas áreas. Sentiste alguma necessidade de evoluir em alguma coisa específico? Ora bem, vamos começar pelo princípio, ou seja, produção, gestão de shop floor. Isto em ambientes industriais e onde há muita mão de obra envolvida, implica, ou seja, o foco das energias é na disciplina e no seguimento do output. Portanto, a pressão aqui é de conseguirmos o output certo, no momento certo, de manter a equidade, de gerir muita gente, de gerir pessoas, de estar presente, de ajudar a criar condições para que o trabalho do dia-a-dia seja de acordo com os estándares ou com os procedimentos. Portanto, este é um lado muito virado para dentro da organização. E aqui a dificuldade é de nós nos impormos face a tanta gente. E no dia-a-dia de nos reconhecerem mérito e capacidade para liderar tanta gente no shop floor. Depois, se falarmos numa viragem para fora, da gestão de projetos, do desenvolvimento, da gestão de qualidade, quer dizer, muda radicalmente. Estamos a trabalhar, os inputs não são internos, são externos, obriga-nos a ter, ou é conveniente que se tenha o conhecimento do processo, mas a sensibilidade é completamente diferente. Nós temos que perceber claramente as expectativas dos clientes ou dos parceiros, e é muito conveniente que se saiba até onde é que podemos esticar a corda internamente para dar respostas assertivas ou para não falhar com nada. Portanto, eu tive que aprender isto, ou seja, eu tive que aprender a estar tanto no chão de fábrica como a estar
fora da fábrica. Mas onde é que te sentias como um peixe na água? No interno ou externo? Eu sinto-me bem nas duas posições, sabes? Uhum. Tenho a relativa facilidade em criar empatia com outros e internamente também tenho a relativa facilidade em ser mais assertivo ou em não pôr tanto as emoções e conseguir gerir como face aos objetivos. Portanto, Era aí que eu queria chegar. Conhecendo-te como conheço, era aí que eu queria chegar. É a questão da assertividade e de olhar target, é isto, é para fazer e conseguires lá chegar. Diz-me uma coisa, porquê é que sentiste necessidade em fazer a pós-graduação, após o curso? Bom, depois de passar por estas áreas mais ligadas ao shop floor, ou à gestão de projetos, ou à qualidade, quer dizer, o passo seguinte, ou o que seria natural, seria tocar em alguns pontos que não tive tanto contacto ao longo da minha carreira profissional, sendo eles as finanças, a gestão financeira, e então, nesse sentido, é que eu dei um passo para conseguir perceber, às vezes, decisões que se tomam, que num contexto de chão de fábrica podem não ser entendidas, podem até ser mal entendidas, mas que na figura geral fazem muito sentido. E isso como eu não tive a oportunidade de tocar durante estes anos nessa área, senti necessidade de aprender sobre isso, e também com vista ao futuro. Quer dizer, o próximo passo, ou o passo mais natural, será passar para a gestão de operações ou gestão de uma unidade no seu todo, e a gestão financeira nesse contexto é importante. Portanto, nesse sentido é que eu avancei para isto, para aprender mais, para estar atualizado também é importante. Sim, eu acho que é importante, como estás a dizer, que eu, no fundo, posto no lugar dos outros. Quando há uma decisão, perceber, no fundo, o que é que leva àquela decisão. E às vezes estarmos só a olhar para o nosso perímetro, para aquilo que nos rodeia, é um bocado limitador. Diz-me, relativamente à tua função de Country Process Manager, o que é que consiste? Bom, é a gestão de um processo, portanto, neste caso, quando tem dois processos core, um é corte, outro é costura, e neste caso é a gestão em Portugal, nas unidades de Portugal, de um desses processos, no caso é o corte. É isso que significa. O que é que isto significa no dia a dia ou na prática? Significa que há uma hierarquia, há uma equipa, e neste caso, nesta posição, eu devo conseguir criar condições para que essa equipa, os gestores de processo locais, consigam chegar aos objetivos que estão estabelecidos, consigam crescer, consigam tocar outras áreas e perceber e ter uma visão diferente da organização. Portanto, basicamente fazê-los crescer e criar-lhes condições para que eles possam ter sucesso. Basicamente é essa a função, é essa a função. Pegando nas tuas palavras, quando disseste que querias, desde cedo disseste que querias ser engenheiro, tu hoje em dia sentes-te mais engenheiro ou mais gestor? Eu sinto-me mais gestor do que engenheiro, mais gestor. O percurso tocou mais a área da gestão do que da engenharia pura e dura. Portanto, foi mais nesse sentido. Qual é a tua referência nesta área de engenharia e gestão industrial, da parte de operações, gestão da qualidade, logística? Quem é que te influencia? Quem me influenciou mais foi um ex-aluno da casa e um ex-colega, que foi o engenheiro José Carlos Sousa, sem dúvida. Portanto, foi com ele que eu comecei e sem dúvida nenhuma foi com ele que eu aprendi muito daquilo que aprendi e muito do meu percurso
foi passado com ele, uma parte grande foi passado com ele, e portanto uma grande referência para mim é o Engenheiros da Carlos. Um excelente, então, próximo convidado para este podcast. Tenho que lançar aqui o desafio à equipa para o convidar. E como é que tu te mantens informado relativamente aos conceitos de engenharia industrial que estão a ser lecionados hoje em dia também na universidade? Porque, no fundo, tu disseste que quando estavas a estudar, basicamente a universidade deu-te ferramentas. E as ferramentas vão evoluindo. A melhoria contínua, portanto, elas vão evoluindo. Como é que te mantens informado relativamente a esses temas? Bem, eu trabalho numa área particularmente rica nessa temática. Portanto, a eficiência, os conceitos de produção, portanto, a indústria automóvel basicamente puxa toda a cadeia de fornecimento para usar o mesmo tipo de ferramentas. A standardização é uma ferramenta, portanto, da IATF, que é a norma que rege a indústria automóvel. Portanto, basicamente nós sabemos ou vamos atualizando destes conceitos e de tudo que vai aparecendo, juntamente com toda a cadeia, tanto com fornecedores, como com clientes, como com parceiros. Portanto, é num contexto industrial, é num contexto da supply chain que muitas vezes se tocam conceitos e nós uns conhecemos, outros nem tanto, e quando não se conhecem tenta-se procurar saber do que é que se passa e depois ver se dá vantagem em implementar ou não. Mas essencialmente é no contexto da supply chain da indústria automóvel, que é particularmente rico no uso de muito boas práticas e de muitas ferramentas para o controlo dessa mesma cadeia, porque se assim não fosse, era o caos. Basicamente, a IATF estando sempre a ser atualizada, as exigências, auditorias internas, externas, e no fundo a partir daí também vão sempre evoluindo. Hugo, para finalizar... Desculpa. Basicamente é por aí. Para finalizar, e depois de falares um pouco sobre ti, eu acho que qualquer pessoa que esteja a ouvir ou a ver este podcast, acho que vai conseguir responder esta última questão. És quem querias ser? Sou quem queria ser. E muito bem. Olhando para trás e voltando à pergunta de se na altura eu já queria ser engenheiro ou ir para a engenharia industrial, portanto eu não sabia, mas claramente olhando para trás, hoje, sabendo o que sei hoje, tinha feito exatamente a mesma coisa. Fantástico. Hugo, mais uma vez, foi um gosto enorme ter-te como primeiro convidado do podcast, a Alumni. Foste, sem dúvida, uma excelente forma de abrir esta iniciativa. Esperemos continuar a contar contigo nos nossos eventos futuros e entre nós, vamos falando. Muito bem, foi um gosto e estou à espera, vou ficar à espera de ouvir os próximos. Um grande abraço, obrigado. Muito bem, um abraço, até breve.